Salve, salve, nação rubro-negra, muito boa noite. Saudações rubro-negras a todos vocês. Vamos direto ao ponto, galera. Guerra do Flamengo com a Libra, convocações da seleção brasileira e tudo que a CBF está mudando em regras nos calendários e nos torneios, tá bom? E aí, eu queria entrar já no assunto principal, que é o assunto da Libra. Tem gerado muitas dúvidas e também tem gerado muitos questionamentos. As opiniões elas estão muito divididas e a gente quer difundir um pouco disso para que vocês compreendam de fato os argumentos do lado do Flamengo. Porque para falar contra o Flamengo já temos equipes de futebol se unindo, temos programas de televisão com jornalistas que eu até mesmo achava bem com opiniões bem relevantes, bem legais, mas têm tomado um partido e não dão o benefício da dúvida. E esse é o perigo. Quando a gente toma uma narrativa como verdadeira e não expõe todos os fatos, a gente está concordando que uma narrativa dada, ela é a narrativa correta, ela é a narrativa que tem que ser aceita. Não é assim. Em todos os casos, a gente sempre tem que ter o benefício da dúvida, ouvir os dois lados e só assim a gente tomar partido. A gente nunca pode comprar uma briga sem entender as versões e entender os lados. Então, assim, pessoal, eu montei um texto aqui para a gente discorrer sobre o assunto, tá bom? E aí, a gente poder falar sobre essa questão. Hoje não existe uma liga. O que existe são dois grupos. Esses dois grupos, eles juntaram alguns times para decidir sobre questões financeiras. Uma liga, ela vai muito além de questões financeiras. Uma liga, ela principalmente debate temas como gramado, regras dentro daquele campeonato, arbitragem, até o VAR semiautomático, entre outras questões que são relevantes, novas regras do futebol, até mesmo para que os clubes eles sigam aquele regulamento. Tanto a Libra quanto a Liga Forte União, as regras que eles definem são as regras dentro de direito televisivo, vitórias em campeonatos, time vencedor, time mais bem colocado, e aí é só meramente isso. Se fosse uma liga de fato, talvez pudesse se discutir até mesmo a questão dos gramados sintéticos. Gramados sintéticos hoje são motivos de muitos questionamentos por vários atletas, vários jogadores, e os clubes fazem isso nada mais, nada menos, só para baratear os seus custos, para ter um custo mais barato com o estádio. Se a gente pegar em todo mundo, nos campeonatos relevantes, nenhum time usa gramado sintético no seu estádio, porque não tem um estudo científico que comprova com 100% de eficácia. Mas quem joga bola sabe que o gramado sintético ele é muito mais duro e ele prejudica muito mais o joelho. Só você fazer o teste. Se você jogar num gramado, numa grama de estádio, por exemplo, você vê que é uma grama macia, você corre e você não sente tanto o impacto da sua corrida. Mas num campo sintético, esse impacto ele é totalmente percebido. E são essas discussões que se teriam se tivesse de fato uma liga. O que acontece hoje? O que é a narrativa que toda essa galera está acreditando? Estão falando, mas o Flamengo assinou o documento. Cara, o Flamengo já afirmou várias vezes. Se tem o documento, beleza, me mostra aí, eu quero ver o documento assinado. E aí, beleza, se eu tiver assinado sobre isso, tá tudo certo. E outra coisa, o Flamengo não nega que assinou um contrato com a Libra. Porém, esse contrato previa o clube como um participante da Libra e os demais assuntos eles seriam discutidos e votados por unanimidade, essa é uma regra, tá? Se houver qualquer assunto que for discutido entre os clubes e em sua totalidade não for aceito por todos, esse assunto ele não é votado. Só para vocês entenderem melhor. E foi isso que aconteceu. O Flamengo participa sim da Libra, não nega isso, assinou um contrato com a Libra, perfeito, ótimo, mas o Flamengo em nenhum momento concordou em dividir as receitas de transmissão em 50/50. E aí vocês falam, mas Palmeiras está abrindo mão, São Paulo está abrindo mão e etc e tal. Vocês sabem quanto que o Palmeiras está perdendo de dinheiro com essa nova alteração? 10 milhões de reais. Aí você fala, cara, beleza, é um baita valor. Eu mesmo não tenho 10 milhões de reais hoje.
Mas aí vocês me perguntam, Lucas, e o Flamengo? Quanto que o Flamengo tá perdendo? Gente, o Flamengo tá perdendo 10 vezes isso. O Flamengo tá perdendo 100 milhões de reais. São 10 milhões de reais. Para um clube de futebol, 10 milhões de reais é uma grana, principalmente para esses clubes, igual Palmeiras, igual Flamengo. 10 milhões de reais eles conseguem ali, às vezes com patrocínio de final de semana, ou placares anunciando nos jogos, beleza. Agora, 100 milhões de reais, galera, é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo vai iniciar agora uma espécie de poupança para o estádio, tá? Para ir juntando uma grana ali por mês e fazendo alguns aportes, guardando um dinheiro num prazo de 6 anos. E aí, galera, esse valor, ele faria totalmente falta, porque seria o valor para arrecadar ali, entendeu? Então, assim, não faz o menor sentido o Flamengo abrir mão desse dinheiro, uma vez que é de direito, cara. O valor que o Flamengo traz, agrega, a quantidade de gente que o Flamengo coloca assistindo na frente de uma televisão, assistindo na frente de um estádio, não faz o menor sentido, cara. É loucura dividir isso. Se vocês derem uma olhada nas 10 maiores médias do Campeonato Brasileiro de estádio, de público, o Flamengo lidera 5, 6. Teve uma vez que eu vi o Flamengo liderava em 6 ou 7. Cara, é uma diferença muito grande, entendeu? Não quer dizer que os clubes não tenham que receber bem. Tem que receber, mas dentro ali de uma legalidade, dentro ali de um conceito que funcione para todos. E se o Flamengo gera mais, ele tem que receber mais. Isso é justo, entendeu? E aí a gente nota que é uma discrepância nisso tudo, porque os clubes eles se reuniram sem a anuência do Flamengo, o Flamengo não tomou conhecimento, foi uma reunião marcada sem o Flamengo, e os clubes decidiram que a modalidade seria essa. E aí, o Flamengo tentou durante 8 meses negociar com essa galera. Vamos negociar um meio termo aqui, tudo bem, eu entendo que se eu tiver que perder um pouco do valor, a gente vê aí como é que faz. O Flamengo apresentou uma proposta, inclusive, que ele perderia um pouco de dinheiro e os outros clubes, os clubes grandes, ganhariam um pouco mais de dinheiro. Os clubes não aceitaram. Por quê? Porque com este acordo, o Flamengo ainda ganharia bastante dinheiro. Para eles não é viável. O que vocês acham que é mais importante para um adversário? Se ele puder se prejudicar pouco e te prejudicar muito, vocês acham que eles não fazem esse acordo? Faz, cara. Faz. E aí, me admira muito alguns jornalistas experientes, com uma bagagem muito grande, caindo nesse tipo de argumento. Mas a gente sabe que há uma mídia muito forte, bairrista, que defende muito os clubes de São Paulo, em particular alguns deles, justamente em detrimento dos times do Rio de Janeiro. E o Flamengo, por não conseguir conversar com esses clubes, tentou durante 8 meses, apresentou propostas, e essa em específico, que foi votada, foi recusada pelo Flamengo. O Flamengo observou que mesmo com a sua recusa, os valores de transmissão estavam sendo repassados dessa forma. O que o Flamengo fez? O Flamengo foi até a justiça, procurou os meios legais para fazer o bloqueio desses valores, para que haja uma discussão para conversar sobre, e uma definição, o que não houve. A Libra ela ainda é muito solta em vários detalhes, em vários pontos. E aí foi o seguinte, o Flamengo viu que não havia uma isonomia, foi até os órgãos competentes, no caso, a Justiça do Rio de Janeiro, e aí vários comentaristas dizendo o seguinte, galera, criticaram o fato do Flamengo buscar a Justiça do Rio de Janeiro para fazer isso, condicionando como se o Estado do Rio de Janeiro fosse inclinado a dar decisões favorecendo o Flamengo, coisa que não é verdade. Você criticar uma decisão judicial pautando que ela é favorável a um clube porque é do mesmo estado, cara, é de uma ignorância sem tamanho. E aí, a gente falando até em sentido, onde que o Flamengo é sediado? No Rio de Janeiro. Aonde que a Rede Globo é sediada? No Rio de Janeiro. O cara não tem como entrar com processo lá no Tocantins. Não faz o menor sentido, galera. Então, assim, são coisas que se você usar a cabeça, no mínimo, usar a cabeça um pouco, você vê que não faz o menor sentido o que essas pessoas estão falando, entendeu? Tem que procurar os fatos, você tem que estudar as coisas, conhecer o mínimo possível para você ter propriedade para falar, entendeu? Não que eu seja melhor do que ninguém, eu tenha mais conhecimento do que ninguém,
A única coisa que eu fui buscar foi conhecimento. Tirei algum período do meu dia ali, foi pesquisar sobre, fui descobrir como que tá, olhando sempre os dois lados. E aí a gente tem que sempre avaliar os dois lados da história, entendeu? A Leila tá errada em defender o patrimônio dela, que é o Palmeiras? Não, não tá errada. Ela tem que defender o patrimônio dela. Mas usar de meios de mídia, se vender como uma protetora dos outros times, como que quer o bem do futebol brasileiro, isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Porque se tivesse que fazer um acordo onde você ganha os campeonatos todos os anos, ganhe mais dinheiro que todo mundo, e os outros times fiquem sem dinheiro, você acha que essa galera não assinaria? Assinaria. Por que, que o próprio Palmeiras usa gramado sintético? Por conta disso. O baratear custos, porque eles querem que quando não esteja tendo jogos, tenham shows. E isso não seria possível se fosse um gramado normal. Porque se há um show em um dia, no outro dia esse estádio não estaria apropriado para um jogo. Precisaria de alguns dias para cuidar do gramado, fazer com que ele ficasse de volta ali nas condições ideais de jogo. E é isso que eles fazem justamente para arrecadar mais. Não pensam no jogador X ou Y que vai jogar naquele gramado ali. O próprio Neymar já levantou essa bandeira, falou muito sobre a questão do gramado sintético. E assim, a gente tem que usar a cabeça, galera. Foi uma decisão unilateral, sem consenso de igualdade. E a Libra, ela é muito direta nesse ponto. Se não houver unanimidade, não é aprovado. Tem que haver unanimidade. O Flamengo não concordou com esses termos. E aí esses clubes, eles alegam que o Flamengo concordou sim e assinou. Tudo bem, cadê o documento? E aí se tiver um documento assinado, a gente fala sobre. E tá tudo bem. Se o Flamengo assinou, beleza, concordou com isso, é fato e vida que segue. Mas não há esse documento. Estão entendendo? Então, assim, eu já me alonguei muito no assunto, o vídeo vai acabar ficando um pouco grande, mas é muito importante falar sobre isso. Porque, de fato, está sendo difundido de forma muito errada, onde eles pegaram um vilão, que é o Flamengo, e aí estão jogando na Berlinda, entendeu? O próprio Flamengo se colocou numa situação muito complicada nesse caso aí, e esses clubes estão se valendo disso, estão vendendo uma narrativa totalmente do Flamengo ser um time ganancioso, de querer mais, mas não é sobre o querer, é sobre o que você entrega, tá bom? Enfim, vamos falar dos próximos assuntos aqui, porque a CBF divulgou hoje algumas mudanças importantes em relação aos campeonatos e também decisões que vão afetar o futebol brasileiro como um todo. Bom, eles anunciaram um novo calendário profissional do Campeonato Brasileiro, onde os jogos já se iniciarão ali no dia 28 de janeiro e a última rodada será no dia 2 de dezembro. Claro, ano que vem a gente vai ter aquela parada para a Copa do Mundo, que é de costume ali quando tem a Copa. E aí, 4 rodadas do Campeonato Carioca serão disputadas simultaneamente com o Campeonato Brasileiro. Nesse início, o Campeonato Brasileiro fica acontecendo na semana e no final de semana acontecem os jogos do Campeonato Carioca. E aí tem outras coisas que a CBF divulgou aqui pra gente, galera. O campeonato estadual, ele foi reduzido de 16 rodadas, para 11 rodadas. Houve essa diminuição para que não se tenham times muito cansados, tá bom? Supercopa do Brasil será disputada logo no início da temporada de 2026. Ela será prevista para 24 de janeiro. É ela que vai abrir o calendário do futebol brasileiro. E aí a CBF divulgará em novembro as regras do Fair Play Nacional, que haverão controles de dívidas, registros, sanções, tetos de gasto. E aí a gente vai descobrir que modelo que eles pretendem adotar. Espero que seja um modelo que não beneficie times caloteiros, times que não pagam as suas dívidas, porque isso prejudica muito os times que pagam as dívidas em dia, tá bom? E aí a gente tem também mudanças na Série C, Série D, onde haverão mais times, tá? Antes tinham 26, salvo engano, vão para 94 times, é uma quantidade relevante. A gente tem muito time nessas divisões de baixo, são times bem conhecidos, já estiveram em ligas mais altas, mas que hoje não disputam uma liga ali. Vai ser bem legal a gente poder acompanhar. Eu particularmente gosto dessas outras séries também, tá? São transformações que trazem um impacto para o futebol, trazem mais oportunidades para outros times. A própria Copa do Brasil, ela vai acontecer em final única, coisa que eu prefiro, eu gosto da final única. Tem aquele clima de decisão ali, não é jogo de ida e volta. E aí os clubes do Campeonato Brasileiro, da Liga Principal, eles entrarão em rodadas superiores. Os times que brigarão ali
na Copa do Brasil no início serão times de outras divisões, divisões mais baixas, até chegar ali, tá bom? E aí o que temos de notícia é isso, pessoal. E ressaltar para vocês também que, graças a Deus, nenhum jogador do Flamengo foi convocado para a próxima data FIFA, que é um amistoso que vai acontecer lá em Tóquio. A gente estava muito preocupado com isso, de perder nossos principais jogadores, porque a gente está na reta final de campeonato. E esse jogo em Tóquio, no dia seguinte, teria um jogo contra o Botafogo. E é importante que a gente tenha esses jogadores aqui. Então, nenhum jogador foi convocado, mas o lateral direito se machucou da seleção brasileira. E com isso a gente pode ter o Danilo aí entre os pré-convocados, tá bom? Pessoal, o que temos de notícia é isso. Eu gostaria de pedir humildemente o like de vocês, para vocês compartilharem, para vocês deixarem a sua opinião, o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Eu agradeço muito por quem tem seguido, por quem tem deixado seus comentários e suas opiniões. Está sendo muito bacana, o canal está começando a crescer, a gente está conseguindo chegar onde a gente quer. E para continuar o trabalho, eu dependo muito da ajuda de vocês, tá bom? Queria deixar o meu sincero agradecimento. Uma excelente noite para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.